E aí galera, beleza? Estamos aqui com mais uma questão da Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas de 2015, nível 1, fundamental. E o problema diz o seguinte: Ana listou todos os números de 3 algarismos em que um dos algarismos é par e os outros dois são ímpares e diferentes entre si. Beto fez outra lista com todos os números de 3 algarismos em que um dos algarismos é ímpar e os outros dois são pares e diferentes entre si. Qual é a maior diferença possível entre o número da lista de Ana e o número da lista de Beto? Abaixo tem as opções e basicamente esse problema pede para a gente ver a diferença, certo? A maior diferença possível. Então, ou Ana ou Beto, um deles tem que formar um maior número com as condições que eles têm aqui nesse problema. E outra pessoa, que pode ser o Ana ou Beto, tem que formar um menor número para que haja essa maior diferença. Vamos levar em consideração Ana, com o maior número que ela pode formar, certo? Então a gente coloca aqui 3 tracinhos para ficar mais fácil para a gente resolver o problema, ok? E já que a gente quer formar um maior número, a gente vai considerar, certo, os maiores números dentro o que ela tem disponível. Lembrando que a gente não pode colocar aqui o zero, certo? O zero na casa das centenas, no primeiro tracinho, porque o zero na casa das centenas ele não tem valor, correto? E vamos lá, qual é o maior número possível que a gente pode colocar aqui nesse primeiro tracinho? Número não, perdão, algarismo. Certo? Qual é o maior algarismo que a gente pode colocar aqui nesse tracinho? Lembrando as condições do problema, que apenas um dos algarismos ele será par e 2 dos algarismos será ímpares e diferentes entre si. Então a gente só pode começar com 9, certo? Porque se a gente for começar com um número par, no caso o maior número par que a gente tem entre esses números, entre 0 e 9, é 8. Porém a gente ainda tem um número ímpar que é o 9. Então a gente vai colocar aqui o 9 nesse primeiro tracinho, certo? 9 horrível. Vou fazer aqui outro 9. Horrível de novo. Vou conseguir fazer esse 9, pessoal. Pronto, agora acredito que dá para entender esse 9 aqui. Certo? Vamos para o segundo tracinho. Qual é o maior algarismo que a gente pode colocar aqui nesse segundo tracinho? Lembrando que a gente pode colocar aqui um número ímpar, porém a gente já colocou o 9, certo? A gente não pode repetir o número ímpar. Então, já que a gente quer formar o maior número, ok? Então a gente tem que colocar aqui o maior algarismo possível. No caso aqui será o 8. 8, certo? E o 8, ele será o nosso segundo algarismo do segundo tracinho. Ok? Correto. E o terceiro algarismo do terceiro tracinho, já que a gente já colocou um número par no segundo tracinho, então a gente só pode colocar um algarismo ímpar no terceiro tracinho. Ok? Vamos colocar um algarismo ímpar. Qual é o maior algarismo ímpar que a gente pode colocar aqui nesse terceiro tracinho? 7, correto? Então, pessoal, esse aqui é o maior número que Ana pode formar
de 3 algarismos. 987, certo? Que é o número de Ana, correto? E vamos lá para o menor número que Beto pode formar. Vamos fazer o mesmo processo aqui, colocar 3 tracinhos, correto? E as condições de Beto é o seguinte, diz aqui que Beto ele pode formar um número onde apenas um dos algarismos é ímpar e os 2 algarismos restantes eles podem ser pares, mas tem que ser diferentes entre si, certo? Então, já que a gente quer fazer essa diferença, então Beto ele terá que fazer o menor número aqui. Então, qual é o menor algarismo que a gente pode colocar nesse primeiro tracinho? Lembrando que a gente não pode colocar o zero, porque o zero na casa das centenas ele não tem valor, correto? Então, a gente vai para o próximo algarismo, que no caso será será um número ímpar. A gente já não pode mais colocar nenhum algarismo ímpar, porque a gente já colocou, certo? No primeiro tracinho. E nós só temos agora 2 números pares, 2 algarismos pares disponíveis, certo? Para a gente colocar aqui nesses 2 tracinhos que faltam. Então, no segundo tracinho, a gente já pode considerar o zero, certo? É o menor algarismo que a gente pode colocar aqui, ok? E no terceiro tracinho, o menor algarismo que a gente pode colocar é o 2, que é par e é diferente do zero, ok? Então, pessoal, é só a gente fazer agora uma pequena continha de subtração. Aqui embaixo é o número que Beto formou, 102. E a gente fazer agora uma continha de subtração, certo? Então vamos lá fazer essa continha de subtração. Eu tenho 7 unidades, tiro 2 unidades, fico com 5 unidades, certo? Eu tenho 8 dezenas e quero tirar nenhuma dezena. Não quero tirar nenhuma dezena, então eu fico com 8 dezenas, correto? 8 dezenas. Tenho 9 centenas e quero tirar uma centena, fico com 8 centenas. Então a maior diferença que pode existir entre o número de Ana e o número de Beto é 885, que no caso aqui será a letra E. Beleza, pessoal? E por que não a gente não começou fazendo essa diferença com Beto formando o maior número e Ana formando o menor número? Por quê? Pessoal, é simples. Porque o maior número que Beto poderia formar nas condições em que o problema propõe seria menor do que o número de Ana, certo? Ou seja, o maior número de Ana foi 987. E o maior número que Beto ele poderia formar seria 986, uma unidade a menos, e não corresponderia com o objetivo que o problema propõe, que é a maior diferença. Então, explicado isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido, beleza? Valeu, até a próxima.